Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e da sua professora. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser entregues à sua professora da sala assim que voltarmos à escola para a validação destes estudos. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI Ler e Escrever e o seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Continue com a rotina que você estabeleceu e, sempre que possível, realize a leitura de diferentes tipos de texto. Procure escrever espontaneamente sobre o que você está passando e sentindo por meio de um diário. Pesquise sobre assuntos que você ficou muito curioso e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. E lembre-se, as orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa estão apresentadas em roteiros e videoaulas diferentes, para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, se possível. Assim, você poderá manter um bom ritmo de estudos. Você está preparado para mais uma semana de estudos? Então vamos lá! Atividade 5.1. Como você faria para contar a quantidade de potes que você tem aí na sua casa? Será que a maioria dos seus potes são grandes ou pequenininhos? E para contar os talheres, qual estratégia você utilizaria? Abra o seu livro de atividades na página 30 e vamos ler o enunciado dessa questão. 1. Conte os gatinhos da ilustração e registre quantos são. Nessa atividade, você deverá fazer a contagem de gatinhos, usando a estratégia que você achar melhor. Você pode contar de 1 em 1, de 2 em 2, de 5 em 5, ou até mesmo circular um grupinho de 10 gatinhos. Em seguida, é só você registrar a quantidade ao lado. 2. Conte os ratinhos da ilustração e registre quantos são. Você deverá fazer o mesmo procedimento para a contagem dos ratinhos, escolhendo a melhor estratégia para fazer a contagem e, em seguida, fazer o registro. 3. O que há mais, gatinhos ou ratinhos? 4. Quantos há mais? 5. Quantos são os gatinhos e ratinhos juntos? Agora que você fez a contagem dos gatinhos e dos ratinhos, chegou o momento de analisar esses dados. Na questão 3, você irá pensar o que tem a mais, os gatos ou os ratos. Na questão 4, você deverá pensar quantos a mais e em seguida responder. Você pode se basear na escrita, ou seja, nos números e calcular. Ou também você pode se basear na disposição dos desenhos. Quantas são as quantidades de linhas, de animais e de colunas do outro? Assim, você pode determinar qual grupo de animais tem a maior quantidade. Já na questão 5, você deverá responder quantos são os gatinhos e os ratinhos juntos. Você é muito esperto, terminou mais uma atividade. Tenho certeza que fez tudo com muita atenção e capricho. Atividade 5.2. O que podemos fazer para facilitar a contagem e não nos perdermos ao realizá-la? Bom, podemos utilizar algumas estratégias, como por exemplo, ir fazendo um X em cima de cada objeto já contado. Ou um outro exemplo é ir enumerando cada um deles e colocando os números. Assim, você não vai contar o mesmo objeto 2 vezes ou então se esquecer de contar algum deles. Abra o seu livro de atividades na página 31 e vamos ler a questão juntos. 1. Tiago tem 2 coleções de peças para montagem de figuras. Quantas peças há em cada coleção? Antes de fazer a contagem,
Será que você consegue estimar, ou seja, analisar e sugerir uma quantidade que tem em cada conjunto ou qual conjunto tem mais peças, as azuis ou as vermelhas? Em alguns casos, apenas olhando assim, já é possível identificar entre duas coleções a que tem mais elementos. Porém, em alguns outros casos isso não é possível, como nessa situação, pois os objetos estão todos bagunçados. Agora você deverá fazer a contagem de cada coleção. Lembre-se das estratégias que conversamos, de enumerar os objetos ou fazer um xizinho. Registre a contagem no espaço indicado. A. O que há mais? Peças vermelhas ou azuis? B. Quantas há mais? Agora que você já fez a contagem, é possível responder com facilidade as questões A e B. C. Se Tiago juntar os triângulos com os quadrados, qual o total de peças que ele terá? Nessa questão, você deverá juntar a quantidade de triângulos e quadrados. Você pode usar a estratégia que julgar mais adequada, fazer a conta ou utilizar a decomposição, juntando primeiro a dezena e depois as unidades. D. Desenhe o número de peças que faltam para que Tiago tenha a mesma quantidade de peças dos dois tipos. Nessa questão, você irá desenhar a quantidade de peças para que os dois conjuntos fiquem iguais. Já sabe qual figura irá desenhar? Quadrados ou triângulos? E quantas peças você precisa desenhar para que os dois conjuntos fiquem iguais? Atividade 5.3. Essa atividade é muito semelhante à da semana passada, onde você continuou a sequência a partir de um número dado. Nessa atividade, vamos continuar aprendendo sobre as diversas maneiras de contagem e que de um em um nem sempre é a melhor estratégia. Abra o seu livro de atividades na página 32 e vamos ler o enunciado da questão. 1. Na sua sala de aula foi feita outra roda de contagem. Contando de um em um, a partir do número 39, registre os 7 próximos números. Essa atividade é bem simples. Você deve partir do número 39 e fazer a contagem da sequência numérica de um em um. Fácil, não é mesmo? Vamos lá, agora é com você. 2. Contando de 2 em 2, a partir do número 48, registre os próximos números que foram ditos na roda. Agora você irá utilizar outra estratégia de contagem, de 2 em 2. Já fizemos a leitura da atividade, agora complete com os números que estão faltando. 3. Contando de 2 em 2, a partir do número 17, registre os próximos 7 números falados na roda. Nessa atividade, a contagem continua sendo de 2 em 2, partindo do número 17. Vamos lá? Bom, você percebeu que as últimas sequências tinham o mesmo intervalo de 2 em 2? Mas apesar dos intervalos serem iguais, nas duas últimas sequências existem diferenças a serem consideradas. Ao iniciar uma contagem de um número par e contar de 2 em 2, os números terminam nos algarismos 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, são pares, como foi o caso da contagem a partir do número 48. Enquanto que se uma contagem de 2 em 2 tiver início em um número ímpar, os números que surgem são terminados pelos algarismos 1, 3, 5, 7 ou 9, sendo, portanto, ímpares, como foi o caso da contagem a partir do número 17. Atividade 5.4. Você se lembra o que é um padrão? Lá na nossa primeira sequência na atividade da centopeia, nós conversamos sobre o que é um padrão. Eles são termos que se repetem. No caso da atividade da centopeia, o padrão de regularidade estava nas cores. É possível criar um padrão em uma sequência numérica também, ou seja, repetir o seu intervalo ou a sua regularidade, como você fez na atividade anterior e como continuará fazendo nessa atividade. Abra o seu livro na página 33 e vamos ler o enunciado da questão. 1.
Lucas escreveu números em cartelas e perguntou se Sofia sabia fazer a leitura deles. Em seguida, perguntou quais poderiam ser os 2 próximos números que ele havia escrito nas cartelas que estavam viradas para baixo. Quais números você responderia? Por quê? Nessa atividade, você deverá escrever os números que estão faltando na sequência de Lucas e, em seguida, fazer a leitura e registrar os números nos quadros indicados. Você consegue me dizer se essa sequência apresenta um padrão de crescimento ou de decrescimento? Qual o intervalo dessa sequência? Ah, você é muito esperto! Você já entendeu que a sequência tem um padrão de crescimento e que o intervalo da sequência é de 5 em 5. Parabéns! 2. Agora foi a vez de Sofia escrever números em cartelas e ela disse que utilizou um padrão para realizar a tarefa. Veja se você identifica o padrão que Sofia utilizou e quais devem ser os números escritos nas cartelas pintadas de amarelo. Explique para um colega como você fez. A questão 2 apresenta sequências de 5 números, em que 3 são conhecidos e os 2 últimos devem ser determinados. Antes de iniciar a realização da questão 2, você precisará analisar cada sequência e identificar se são crescentes ou decrescentes. Ou seja, os números estão aumentando ou diminuindo. Além disso, você deve perceber qual é o intervalo entre os números. Eles vão aumentando ou diminuindo de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3 ou de que maneira? Descobrindo se eles aumentam ou diminuem e qual é o padrão entre os intervalos, você poderá adivinhar quais são os números secretos de cada sequência. Vamos lá? Agora é com você! Atividade 5.5. Vamos novamente conversar sobre o calendário. Ele é fundamental para organizarmos o tempo. Em qual mês do ano nós estamos? O ano tem quantos meses mesmo? Você se lembra a sequência dos meses do ano? Vamos relembrar. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Abra agora o seu livro de atividades na página 34 e vamos ler o enunciado da questão. 1. Você já observou que cada mês do ano é representado por um número? Escreva ao lado de cada mês o número correspondente a ele. Para realizar essa atividade, é necessário que você tenha em mãos um calendário para consultá-lo. Em seguida, você deverá colocar o número correspondente a cada mês. Por exemplo, você já sabe que janeiro é o primeiro mês do ano. Então, devemos colocar o número 1 ao lado dele. Faça isso com todos os outros meses, colocando o seu respectivo número ao lado do mês. 2. Escreva abaixo os meses que têm 30 dias. Nessa atividade, novamente consultando o calendário, você deverá preencher o nome dos meses que têm 30 dias. 3. Agora, escreva quais meses têm 31 dias. Essa atividade é parecida com a anterior, mas agora você deverá preencher o nome dos meses que têm 31 dias. 4. Escreva o nome do mês que tem 28 ou 29 dias. Nessa atividade, você deverá colocar o nome do mês que tem 28 ou 29 dias. Ah, muito fácil, não é mesmo? Eu tenho certeza que você sabe esse mês de cor. Você sabia que tem uma outra maneira de descobrir quantos dias tem um mês sem usar o calendário? Você pode descobrir os dias dos meses de um jeito muito fácil e utilizando somente as mãos. É isso mesmo! Vamos conferir como isso funciona? Ao fechar a nossa mão, perceba que aparecem os ossinhos dos dedos e os espaços entre um dedo e outro.
Basta você ir apontando para o osso e para o espaço, dizendo os nomes dos meses. Se o mês cair na parte alta, quer dizer que ele tem 31 dias. Se ficar na parte baixa, ele possui 30. Fevereiro, como você já sabe, possui 28 ou 29 dias. Vamos testar? Janeiro, alto, 31 dias. Fevereiro, baixo, mas nós sabemos que possui 28 ou 29 dias. Março, alto, 31 dias. Abril, baixo, 30 dias. Maio, alto, 31 dias. Junho é aqui mais baixo, então 30 dias. Julho fica alto, são 31 dias. Perceba que agora acabaram os espaços da minha mão. Então, eu volto para o primeiro dedo e posso continuar. Agosto fica alto, tem 31 dias. Setembro, baixo, 30 dias. Outubro, alto, 31 dias. Novembro, baixo, 30 dias. E por fim, dezembro fica aqui no alto e tem 31 dias. Gostou dessa dica? Muito interessante, não é mesmo? Agora você sempre saberá responder quantos dias há em cada mês. Vamos conferir a última questão dessa atividade? 5. O pai de Luísa viajou em uma segunda-feira e voltou para casa na sexta-feira da mesma semana. Quantos dias durou sua viagem? Nessa atividade, você terá que resolver uma situação problema, onde o pai de Luísa viajou numa segunda e voltou na sexta. Quantos dias ele passou nessa viagem? Muito bem, você terminou mais uma sequência de atividades e também terminamos a unidade 1 do EMAI. Está de parabéns! Essas foram as atividades e propostas dessa semana. Lembre-se de sempre fazer os registros das atividades no seu livro e no seu caderno. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com um professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail parafazerinCasa@se-pmmc.com.br. Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Caso você ainda não tenha assistido aos vídeos anteriores, corre lá e confira tudo. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais com a hashtag #SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto com o Migo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.